Boa noite, minha aluna. Boa noite, meu aluno. Essa aqui é a aula de número 8, né? Agora 20 horas e 54 minutos, dia 6 de setembro de 2025. Essa aula número 8, só recapitulando, na aula Formação Docente 1, né? Formação Docente 1. Na aula de número 1, nós vimos História e Evolução da Docência no Brasil. Na aula número 2, vimos Docência no século XXI, Desafios e Perspectivas. Na aula número 3, Políticas Públicas e Diretrizes Curriculares Nacionais. Na aula número 4, Ética e Responsabilidade Docente. Na aula número 5, Diversidade Cultural e Educacional. Na aula número 6, Educação Inclusiva e Acessibilidade. Na aula número 7, Relação Professor-Aluno, Construção do Vínculo Pedagógico. E essa aula, né, é o professor como pesquisador, né, da prática, né? E para embasar bem essa aula, eu trouxe aqui, né, um artigo científico dentro da temática de formação de professores e professoras, em um artigo intitulado, né, As concepções e práticas do professor formador no desenvolvimento do professor pesquisador, para uma prática pedagógica e reflexiva. O presente artigo apresenta um recurso significativo para o desenvolvimento profissional do professor e deve ser promovido inicialmente no curso de graduação. Porém, há diferentes concepções do que significa formar, né, o professor pesquisador. A metodologia, né, adotada para o desenvolvimento do estudo, né, consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico com ênfase no processo de formação do professor pesquisador. Respondendo à questão objeto do estudo, na formação docente, onde professores, né, formadores desenvolvem a formação do professor pesquisador, quais as concepções adotadas para o processo formativo e a importância da pesquisa nas práticas docentes? Com o objetivo geral do estudo, né, compreender as concepções dos professores formadores para o desenvolvimento do processo de formação de professores pesquisadores e a importância da pesquisa na formação e prática docente. E como objetivos específicos, analisar a formação de professores, pesquisadores e as concepções do professor formador do processo formativo, identificar a melhor forma de desenvolvimento da formação de professores, professoras e pesquisadores, detalhar a importância da pesquisa na formação e prática docente. O estudo apontou que os professores formadores têm diferentes concepções do que é a pesquisa. Reconhece sua importância para a atividade docente como uma forma de atualizar os conteúdos específicos e de melhorar a prática pedagógica, identificando uma sequência didática a ser utilizada pelos professores formadores, né, que pode contribuir para a consolidação de um modelo de formação fundamentado na investigação. Introdução. A docência é uma atividade complexa e desafiadora, né, o que exige do professor uma constante disposição para aprender, inovar, questionar e investigar como e por que ensinar. Numa sociedade de constantes mudanças e infinitas incertezas, as exigências para o exercício da docência têm sido cada vez maiores, ocasionando a avaliação do modelo dos cursos de formação de professores e do perfil do profissional que se pretende formar. Uma das possibilidades tem sido a formação do professor reflexivo e pesquisador. Na concepção de Tardif, a prática reflexiva pode ajudar o professor a responder a situações incertas e flutuantes, dando condições de criar soluções e novos modos de agir no mundo. Todavia, a reflexão por si significa pouco, o importante é sobre o que refletir e como ocorre esse processo. Nessa perspectiva, Zegner defende que o professor deve sistematizar sua reflexão, tornando-a investigativa. A formação inicial deve proporcionar ao professor conhecimentos para saber lidar com a complexidade da profissão, preparando-o para entender a realidade, dar resposta e projetar ações que favoreçam a aprendizagem. Nesse sentido, Bernal registra que é necessário proporcionar ao professor informação subsídio para que ele seja capaz de analisar, criticar e refletir de uma forma sistemática sobre sua prática docente, com o objetivo de conseguir uma transformação escolar e social e uma melhora na qualidade do ensinar e do inovar. Sob o ponto de vista de Bernal, a formação inicial do professor precisa ajudá-lo a enfrentar os desafios que irá encontrar no seu campo de trabalho frente às frequentes mudanças da realidade. É necessário que o profissional saiba entender as transformações que ocorrem na sociedade,
a fim de que possa atuar com responsabilidade e com compromisso com a educação dos seus alunos e alunas. No Brasil, as propostas curriculares dos cursos de formação inicial têm apresentado poucos avanços com relação a favorecer sólidos conhecimentos teórico-prático para atuar no campo de trabalho. Por essa razão, como expõe Gatti, deve haver uma revolução das estruturas institucionais, nos currículos e nos conteúdos formativos para que a formação docente responda às demandas da educação básica. Para que essa revolução aconteça, é preciso que os cursos de formação de professores deixem de ter seu currículo fundamentado em uma concepção transmissiva de conhecimento. Entre as várias propostas que objetivam superar essa concepção, a de formação do professor pesquisador é uma das mais significativas. Consiste como objetivo geral do estudo compreender as concepções dos professores formadores para o desenvolvimento do processo de formação de professores pesquisadores e a importância da pesquisa na formação em prática docente. Apresentam-se como objetivos específicos: analisar a formação de professores pesquisadores e as concepções do professor formador no processo formativo, identificar a melhor forma de desenvolvimento da formação de professores pesquisadores, detalhar a importância da pesquisa na formação e prática docente. Os objetivos definidos darão condições do desenvolvimento de uma pesquisa focada na temática apresentada. A pesquisa apresenta um recurso significativo para o desenvolvimento profissional do professor pesquisador e deve ser promovida inicialmente no curso de graduação superior, porém há diferentes concepções do que significa a formação do professor pesquisador e da pesquisa neste processo formativo. Metodologia. O estudo desenvolvido apresenta-se como um estado da arte sobre a formação do professor pesquisador. Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento é possível a extração de uma visão crítica dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e nas suas contribuições. As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre janeiro e abril de 2024. A natureza quanto à abordagem da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos de autores voltados para a temática abordada, além de publicações de diretórios acadêmicos como a Cielo, Biblioteca Eletrônica Científica Online, e pelo Google Scholar, plataforma de pesquisa online. A questão que orientou a busca pelos materiais de pesquisa foi na formação docente, onde professores formadores desenvolvem a formação do professor pesquisador, quais as concepções adotadas para o processo formativo e a importância da pesquisa nas práticas docentes. Os descritores foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Os textos em que o enfoque não se alinhava ao contexto da pesquisa foram desconsiderados. As pesquisas descritivas para Trivino são: o pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes maiores conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou tipo experimental. Concluindo a leitura dos materiais pesquisados e relacionando-os com o objetivo da pesquisa, realizou-se a explanação do assunto. Resultados de discussão. O professor formador do processo pesquisador na busca de uma prática pedagógica e reflexiva. O professor pesquisador. Há muitos anos, a profissão de professor é considerada de grande importância como processo de socialização do conhecimento e das ciências sistematizadas nas diversas sociedades. Segundo a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que regulamenta o sistema educacional público e privado, no Brasil, para a educação básica do ensino superior, em seu artigo 43, a educação superior deve incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, buscando desenvolver a ciência, a tecnologia, a criação e difusão da cultura. Cabe-nos a pergunta se há uma distinção entre professor e professor pesquisador, pois são práticas interrelacionadas e que podem ser desenvolvidas em conjunto. Quando um professor é também um pesquisador, ele agrega às suas práticas um ponto positivo, pois consegue aliar prática e teoria, qualidades necessárias para um bom professor nas dimensões que envolvem suas qualidades emocionais, políticas, éticas, reflexivas e críticas, sobretudo as de caráter do saber. Na concepção de fazenda, o professor deve desenvolver 4 tipos diferentes de competências caracterizadas por ele como:
A competência intuitiva, onde o professor se auto-questiona antes de executar o planejamento elaborado. A competência intelectual, onde o professor incentiva todas as atividades que desenvolvem o pensamento reflexivo. A competência prática, onde o professor consegue boas cópias, alcança resultados de qualidade. A competência emocional, onde o professor expõe suas ideias por meio do sentimento, criando uma sintonia mais imediata. Sob o ponto de vista de fazenda, aprender a pesquisar fazendo pesquisa é próprio de uma educação interdisciplinar que deveria se iniciar desde a pré-escola. Uma das possibilidades de execução de um projeto interdisciplinar na universidade é a pesquisa coletiva, em que existe uma pesquisa nuclear que catalisa as preocupações dos diferentes pesquisadores e pesquisas satélites em que cada um possa ter o seu pensar individual. Na pesquisa interdisciplinar, há a possibilidade de que cada pesquisador possa revelar a sua própria potencialidade e a sua própria competência. Como expõe Nova, que lança o desafio para que se repense esse modelo numa tentativa de superar a visão dicotômica entre conhecimento específico e conhecimento aplicado, entre ciência e técnica, entre teoria e prática, entre saberes e métodos. Corroborando Nobre, enfatiza e complementa. Em processo contínuo de autoformação, cabe ao professor rever suas concepções sobre ensino, aprendizagem, planejamento, interação com alunos e alunas, avaliação, etc., como forma de construção de conhecimentos e ressignificação de práticas. Dessa forma, entendemos que a formação de professores como prática reflexiva e de caráter contínuo, não e sobre a ação, sobre a prática docente, deve ser exercida como forma de promover a autonomia, a partir de uma prática contextualizada, politicamente situada, voltada para a valorização do desenvolvimento de professores e de instituições de ensino. Essa dicotomia está presente em muitos cursos de licenciatura, especialmente na separação que é realizada entre as disciplinas específicas e as pedagógicas. Sob o ponto de vista de Carvalho e Pérez, que propõe a pesquisa na prática e formação do professor. A iniciação do professor à pesquisa transforma-se assim em uma necessidade formativa de primeira ordem. Não se trata, é claro, de outro componente da preparação à docência a ser adicionado aquelas que vínhamos considerando, mas de orientar a formação do professor como uma reconstrução dos conhecimentos docentes, quer dizer, com uma pesquisa dirigida. Na concepção de Contreras, o modelo da racionalidade técnica, ao suscitar a separação entre a teoria e prática, a atuação docente é regulada por um sistema lógico e infalível de procedimentos constituído a partir de um conjunto de premissas estabelecidas por agentes externos ao cotidiano da escola. Para o autor, essa lógica não permite que se considere imprevisível a incerteza próprios da realidade de sala de aula. A superação desse modelo significa valorizar a prática do professor, considerando seu papel de construtor de conhecimento e não mero instrutor que transmite os saberes produzidos por outros. Nessa perspectiva, a formação do professor pesquisador representa uma possibilidade para que o futuro docente tome consciência da necessidade de analisar sua prática, compreendendo suas inter-relações com as condições educacionais e sociais e encontrando caminhos para desenvolver os saberes próprios da docência. Sob o ponto de vista de Gart, as propostas curriculares dos cursos de licenciatura têm demonstrado poucos avanços com relação a favorecer sólidos conhecimentos teórico-práticos para enfrentar o campo de trabalho. Para a pesquisadora, deve haver uma revolução das estruturas institucionais nos currículos e nos conteúdos formativos, para que a formação docente realmente considere as demandas da educação básica. Esse ponto de vista é complementado por André, que destaca que a formação do pesquisador, do professor pesquisador, pode ser uma dessas possibilidades. A pesquisa pode se tornar o sujeito professor capaz de refletir sobre sua prática profissional e de buscar formas, conhecimentos, habilidades, atitudes e relações que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de emancipação das pessoas. Ao utilizar as ferramentas que lhe possibilitem uma leitura crítica na prática docente e a identificação de caminhos para a superação de suas dificuldades, o professor se sentirá menos dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre para tomar suas próprias decisões. Saber diagnosticar, levantar hipóteses, buscar fundamentação teórica e analisar dados são algumas das atividades que podem ajudar o trabalho do professor
né, quando se consideram as exigências da realidade atual e a complexidade da atividade da docência. Nessa perspectiva, é imprescindível que o preparo específico para a pesquisa já ocorra na formação inicial. Assim como expõe Luke, né, entende-se o contato com a pesquisa na graduação não pode se restringir apenas aos alunos de iniciação científica. Tampouco deve ser tarefa apenas dos cursos de pós-graduação estrito sensu. É necessário que os alunos e alunas das licenciaturas tenham oportunidade de aprender a fazer pesquisa. De outro modo, Zeichner aponta para a atenção aos desafios de se efetivar essa proposta de formação, pois há inúmeras condições reais que devem ser consideradas para que ela possa ser implantada. Montagem de uma estrutura institucional que favoreça o trabalho coletivo, proposta curricular adequada, definição de saberes básicos, disposição pessoal dos professores formadores, existência de recursos materiais, de tempo e de espaço. Na concepção de André, não dá para querer formar pesquisadores e pesquisadoras sem dar-lhes condições para tal. É necessário haver incentivos para o docente, né, incluir, né, a pesquisa na sua prática diária. Na legislação é abordada a importância da pesquisa no ensino superior, mas há uma grande dificuldade de inclusão por dificuldades das instituições de ensino superior em se adequar para formar professores pesquisadores. No que se refere ao papel do pesquisador ou do professor pesquisador, Lima afirma que desde sua formação deve estar relacionado ao contexto e às práticas pedagógicas de ensino, então a ação reflexiva sobre a prática docente e a importância da utilização da pesquisa para tal terá um sentido. As pesquisadoras Cochrane, Smith e Little distinguem três concepções proeminentes de aprendizagem de professores que consideram a investigação e a prática do professor como formas de aprender a desempenhar as atividades inerentes à profissão do magistério. A primeira concepção, denominada de conhecimento para a prática, que pressupõe que os professores devem usar o conhecimento formal e as teorias desenvolvidas por pesquisadores acadêmicos para melhorar a sua prática. A segunda concepção, conhecimento em prática, valoriza o conhecimento em ação, o conhecimento que o professor desenvolve sobre sua prática ou nas reflexões que faz sobre ela é considerado como uma oportunidade no aprendizado da docência. A terceira concepção, concepção da prática, entende que o professor aprende quando ele considera sua sala de aula como um locus de investigação. É a partir dessa última concepção que Cochrane, Smith e Little, né, propõe um novo conceito, a investigação como postura baseada nas relações existentes entre pesquisa, conhecimento e prática profissional. Esse conceito pode oferecer resultados promissores relacionados ao desenvolvimento profissional, à construção e reforma curricular e à mudança social e escolar. Na investigação como postura, os professores investigam em comunidade para gerar conhecimento local e teorizar sobre sua prática. Diferentemente de um projeto de pesquisa ou de uma atividade no curso de formação, que são limitados no tempo, a noção de investigação como postura concebe o professor como protagonista no percurso de investigar, de tal forma que possa compreender o que está sendo construído dentro e fora da sala de aula, o que o leva a questionar seu papel social. Sob o ponto de vista de Freire, que destaca ensinar não é transferir conhecimento, e sim preparar o meio para que o indivíduo produza e construa o seu conhecimento, né? Respeitando o tempo, momento e local onde ele está inserido. Não é produtivo olhar para a prática mecanicamente, mas olhar sempre com um olhar reflexivo. O que é importante é alinhar e discutir alguns saberes, né, fundamentais à prática educativa crítica ou progressiva e que por isso mesmo devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente. É essencial que o professor deixe de ter um técnico reprodutor das práticas convencionais que são internalizadas pela força da tradição e passa a ser autor de sua ação educativa. A formação do professor pesquisador, concepções e práticas dos professores formadores. Com relação à experiência com a pesquisa, em regra, os professores formadores orientaram seus acadêmicos de iniciação para a pesquisa, sendo que a concepção de pesquisa está estreitamente relacionada à produção acadêmico-científica, que é resultado de um processo formal e sistemático e significante, né, tendo a pesquisa como sendo um processo de aprendizagem na atividade docente. Ou seja, é atribuído um potencial didático à pesquisa, uma forma de construir o conhecimento, de relacionar teoria e prática e de analisar criticamente a realidade.
Como expõe André, significa entendê-la, como metodologia que viabiliza a participação ativa do aluno em seu processo de aprendizagem, como uma mediação entre a teoria e a prática pedagógica e como uma fonte de reflexão e análise crítica da própria prática docente. A pesquisa é vista pelos professores formadores como forma de aprender na prática, o que significa desenvolver o conhecimento em prática. Refletindo sobre as aulas de regência é garantir que o acadêmico pesquise sobre a prática, é olhar para a sala de aula e poder planejar novas metodologias que melhorem a aprendizagem de seus alunos e alunas. A pesquisa é entendida como um recurso do futuro professor para resolver os problemas da sala de aula. Na concepção de Cochrane, Smith e Little, a pesquisa é uma atividade inerente à docência, devendo ser ensinada nos cursos de graduação. No processo de ensino da pesquisa, encontram-se alguns procedimentos para ensinar os futuros professores e professoras para conceber e desenvolver uma pesquisa acadêmica e científica. Esses procedimentos fazem parte normalmente da sequência didática apresentada em planejamentos de ensino-aprendizagem para a orientação do estágio curricular supervisionado e para o desenvolvimento do trabalho de construção de curso. Esses planejamentos de ensino-aprendizagem pressupõem uma abordagem investigativa por parte do acadêmico, pois ele precisa elaborar um projeto para desenvolver, no caso dos estágios supervisionados, as aulas de regência norteado por uma pergunta investigativa que é respondida após as aulas ministradas. Como expõe André, a leitura de artigos científicos sobre pesquisas relacionadas à prática docente é imprescindível para formar o professor pesquisador, assim como a leitura de textos que abordem os métodos de pesquisa mais utilizados no campo da educação. Por exemplo, a leitura e a discussão de textos sobre pesquisação e pesquisa colaborativa, que poderiam ajudar o acadêmico a compreender o princípio da investigação que pretende intervir em uma dada realidade. Na concepção de Fairclough, os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, mas também são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas como leitura de textos teóricos, identificação do problema, reescrita e revisão textual, definição do método. O autor salienta que a importância da reescrita como forma de discutir a prática e melhorar a escrita, que é entendido como uma das etapas necessárias para que o acadêmico se constitua como professor pesquisador. Sob o ponto de vista de Fairclough, saber registrar no papel com clareza é um dos requisitos de um pesquisador. E a reescrita é considerada como a oportunidade de relatar e discutir a prática à luz de uma teoria. Ao reescrever, consegue-se relacionar o que foi realizado e desenvolvido nas aulas de regência com a teoria. Pode-se considerar a possibilidade de uma segunda versão dos textos como um dos momentos de efetiva aprendizagem para ser um professor e pesquisador. A produção do TCC, trabalho de conclusão de curso, com uma temática associada à prática docente, contribui muito com o exercício da reflexão sobre o papel do professor. A reflexão faz pensar, encontrar caminhos e meios para elucidar os problemas do cotidiano escolar e buscar como resolvê-los. As instituições de ensino superior devem incentivar a prática da pesquisa em toda a carreira acadêmica. A elaboração do trabalho de conclusão de curso TCC contribuiu para o interesse na pesquisa acadêmica e científica, propiciando e estimulando o acadêmico na continuidade da prática de pesquisa em nível de mestrado e doutorado, contribuindo e fazendo a diferença para a sociedade. No que se refere às estratégias, acompanhando Cochrane, Smith e Little, a orientação individual e o incentivo por parte dos professores formadores são extremamente significativos. A necessidade de orientar individualmente o acadêmico e o estagiário e o formando caracteriza pela especificidade do trabalho a ser desenvolvido, tanto no campo de estágio como na elaboração de um projeto, considerando as experiências e o estilo de aprendizagem e o objetivo futuro de cada acadêmico aprendiz. A pesquisa representa a possibilidade de trazer novas informações e estratégias para a sala de aula e pode representar a conquista de uma autonomia mais ampla do docente. Observando a necessidade de uma escola preparada para o aluno moderno, é primordial que hajam professores capacitados. Para além das escolas, como expõe o sociólogo e antropólogo Philippe Perrineau, que aborda a melhoria da educação e a responsabilidade que a universidade tem como ferramenta formadora de professores e pesquisadores reflexivos, visto que a pesquisa deve ser agregada à reflexão, se assim não for, o aluno aprendiz se tornarão apenas técnico.
Na busca desse objetivo, é fundamental que ocorra a necessária participação em todo no processo, na concepção de Perrineau, que afirma se a universalidade é potencialmente o melhor lugar para formar os professores para a prática reflexiva e a participação crítica, ela deve, para realizar esse potencial e provar sua competência, evitar toda arrogância e se dispor a trabalhar com os atores em campo. Sob o ponto de vista de Lima, o perfil de professor pesquisador tem sido associado à oportunidade de uma prática docente reflexiva que busca a pesquisa como forma de qualificar a sua pedagogia acadêmica e formativa em melhores formas de estimular seus alunos e alunas aprendizes ao centro crítico através de pesquisa. Um professor reflexivo é organizado e focado na busca de um aprimoramento contínuo, progredindo em sua profissão, pois a reflexão é uma prática transformadora, uma forma de identidade e de satisfação profissional. Ele conquista e se apropria de métodos e ferramentas conceituais baseados em saberes diversos e constrói novos conhecimentos, os quais são reinvestidos na ação docente. Tanto para professores e professores formadores, como para os acadêmicos e acadêmicas conscientes de sua responsabilidade como futuros docentes, a pesquisa é vista como uma iniciativa individual do professor. Esse entendimento está distante do que significa a concepção do conhecimento da prática, segundo Cochrane, Smith e Little, em que o desenvolvimento da investigação acontece de forma colaborativa em grupo ou em rede de trabalho. Já os professores formadores compreendem que o professor pode ser produtor de conhecimento sobre sua prática e que a formação de um professor pesquisador representa uma qualificação profissional e no comprometimento em uma colaboração própria com o questionamento, com a crítica e com a descoberta. Considerações finais. A pesquisa é compreendida pelo olhar dos professores formadores como um recurso indispensável ao trabalho de professor-pesquisador para investigar tanto questões relacionadas à área específica como questões da prática pedagógica. Entende-se que a pesquisa acadêmica e a pesquisa do professor precisam ser desenvolvidas com rigor, garantindo o princípio da validade para a construção de novos conhecimentos sobre determinada questão. O desenvolvimento da pesquisa implica o uso de métodos específicos para que se possa ultrapassar o entendimento imediato de uma problematização, proporcionando um novo conhecimento à luz da teoria. A formação do professor pesquisador significa proporcionar a construção de uma forma de pensar curiosa, observadora, reflexiva e analítica, ou seja, há um entendimento de que os futuros professores devam saber como investigar os conteúdos do campo disciplinar e da docência, tendo a capacidade de elaborar questões, de formular hipóteses, de selecionar e articular dados, levando à construção de um pensamento reflexivo e investigativo. Há preocupação em estabelecer uma sequência didática a fim de levar o acadêmico a desenvolver-se como um professor pesquisador, que normalmente são apresentados nos planejamentos de ensino-aprendizagem que orientam os estágios curriculares supervisionados. Observou-se também a existência de algumas estratégias que são significativas para se aprender a fazer pesquisa. A formação do professor pesquisador é uma proposta em construção, exigindo dos professores formadores a mesma competência delineada para o perfil do professor da educação básica, uma postura investigativa que, ao conhecer a realidade, possa agir de forma consciente e crítica para transformá-la e se transformar. Neste sentido, a pesquisa pode ser entendida como um instrumento que poderá ajudar o professor no seu desenvolvimento profissional e na construção de uma autonomia emancipatória. Todavia, faz-se necessário responsabilizar a instituição formadora no sentido de oferecer as condições para que os professores formadores possam desenvolver-se. A instituição formadora precisa ter uma política de formação continuada para o seu corpo docente, uma proposta que tenha como base o trabalho em equipe sustentada por um conhecimento teórico-metodológico que leve a refletir e a pesquisar sobre como e por que formar o professor pesquisador. Então, esse artigo deixou bem claro, bem clara essa questão do desenvolvimento do professor como professor pesquisador. Ensino, pesquisa e extensão, aqui no Brasil, são indissociáveis no âmbito universitário. As universidades, sejam elas públicas ou privadas, elas focam na docência, que é no processo de ensino-aprendizagem, mas também focam na pesquisa científica como elemento formativo para os docentes e as docentes e também para o alunado.
né, que também são inseridos, né, não só no ensino, mas também na pesquisa e também na extensão, que são as atividades universitárias estendidas à comunidade, normalmente de forma gratuita, né, poucas coisas são pagas, mas normalmente de forma gratuita, que é levando benefícios, né, universitários, científicos à comunidade, à sociedade, ajudando ONGs, ajudando por palestras, feiras, etc., né? Movimentos estudantis, exposições, trabalho científico, né? Enfim, né? Cursos também, né? Que vão beneficiar, né? Minorias sociais, enfim, né? Públicos específicos da sociedade, né? Que são fruto da universidade. A universidade não perde nada, muito pelo contrário, ela esbanja de conhecimento, ela tem conhecimento científico, né? Saber em abundância, de tanta abundância, que dá para destinar, né, de forma gratuita à comunidade muitas dessas atividades científicas, tecnológicas, culturais, né, como benefícios, né, sociais gerados, né, por universidades. São as atividades de extensão. Nessa atividade, tanto de ensino, pesquisa e extensão, discentes, né, professores estão envolvidos, coordenações de curso estão envolvidos, né, para poder, né, articular, né, associar ensino, pesquisa e extensão com práticas, né, do processo formativo docente-discente, né? E aqui no Brasil é muito comum isso, né? Já em nações como Estados Unidos, né, outras nações do mundo, é muito comum a dissociação ocorrer, né? Pesquisa, ter centros de pesquisa em que tem apenas pesquisadores e pesquisadoras, mas que não se envolve com docência, e universidades que focam na docência, mas que não tem foco em pesquisa científica. É comum, né, ocorrer, né? O que não é bom, não é benéfico do ponto de vista formativo, porque a pesquisa, ensino e extensão são elementos indissociáveis para o processo formativo, não dentro de ambientes universitários, que aí vai de cada país, né? Cada país tem sua cultura, tem sua Constituição Federal, que rege também a educação, tem a legislação educacional, enfim. Outra coisa interessante também, na legislação educacional brasileira, no que tange à inclusão, como a Constituição nossa, a administração pública, ela é integrada, interligada, né, ela é dependente, né, interdependente, os estados, os 26 estados com o Distrito Federal são interdependentes, tudo que a Carta Magna, a Constituição Federal estabelece, em termos de quaisquer aspectos da nação, incluindo a educação, é de caráter obrigatório, né, para toda a legislação infraconstitucional, ou seja, constituições estaduais, leis ordinárias, delegadas, enfim, decretos, portarias, resoluções, etc., né, lei orgânica municipal, toda a legislação que está abaixo da Constituição, obrigatoriamente tem que estar em harmonia com a Carta Magna, que é a Constituição, né, porque senão acaba ferindo a Constituição e acaba provocando práticas inconstitucionais dentro até de universidades, né? Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se uma norma, se as normativas, né, as normas institucionais de um espaço educacional, eles não estão aderentes à legislação constitucional, por exemplo, que prevê, né, a promoção da diversidade, da inclusão, da equidade, da justiça, né, dos direitos de cada uma das categorias de discentes com necessidades específicas, seja deficiente auditivo, com pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência mental, depois pessoas com deficiência múltipla, pessoas com deficiência física, pessoas, né, com transtorno global de desenvolvimento, pessoas com condições neurodesenvolvimentais, como por exemplo altas habilidades por dotação. Todos os direitos estão na legislação, mas se normas institucionais não estão aderentes, elas estão sendo inconstitucionais, e isso é passivo sim de processo na seara civil, pelo menos, né, para se reivindicar todos os direitos na legislação presente, mas não presente nas normas, né, institucionais, e também danos, né, indenização por danos morais, danos materiais, e quando há crimes envolvidos, né? No meu caso, por exemplo, eu tive que processar aí, tive que entrar com 9 ações criminais, 13 ações cíveis em fase de muitas universidades, por não respeitarem meus direitos educacionais, né, de pessoa com altas habilidades por dotação. E no nível BUC, uma categoria que eu mesmo criei. Quer dizer, uma total falta de respeito, marginalização. Eu sou vítima, né, de marginalização, segregação, exclusão social, exclusão digital, exclusão acadêmica, né, patologização das minhas altas habilidades de permutação, que me coloca numa situação de vulnerabilidade. Era para eu estar ganhando hoje, né, nessa data, 6 de setembro de 2025, mais de 50 mil reais por mês. Né? Era para eu estar com um projeto de universidade, um recipiente aprovado já. Ele vale mais de 12 milhões de reais.
E por que não está aprovado? Ah, porque tem uma rede de coordenações de curso, nem membros da seita das Testemunhas de Jeová travando, né, me caluniando, injuriando, né, destruir minha honra e imagem em todos os lugares onde eu frequento, justamente para não deixar minha vida decolar. Então minha vida acabou se tornando um inferno depois que eu me envolvi com aquela seita dos demônios chamada Testemunho de Jeová. Então, inclusive, como recomendação, eu já falo para você, fique longe dessa seita. É uma seita totalmente manipuladora, é uma seita totalmente demoníaca. Tá? É uma seita cujas práticas sexuais são as mesmas do mundo. Quaisquer práticas sexuais mundanas é o que tem lá dentro, não tem diferença nenhuma. A diferença é que a hipocrisia lá é muito pior do que a que existe no mundo, porque lá estão usando o nome de Deus. Né? A hipocrisia é extremamente maior, porque estão mexendo diretamente com o nome de Deus. Estão invocando o nome de Deus em vão, como acaba sendo uma invocação demoníaca, né? Porque eles estão falando o nome de um ser que é santo, mas fazendo um demonismo, né, tremendo dentro do espaço que deveria ser, né, santo, que deveria ser o templo, que deveria ser tudo aquilo que eles estão falando, né, de um livro sagrado, sendo que eles não estão fazendo nem um décimo daquilo que estão falando. Estão falando uma coisa e fazendo outra. Então, quer dizer, a hipocrisia é tão grande, mas tão grande que essa gente realmente ela merece punição, né, penalidade, não só nessa área civil criminal, é principalmente nessa área divina, né, a justiça, né, Deus não dorme, ele não é bobo, né, não é nenhum trouxa, né, para ter uma organização inteira usando o nome dele, fazendo só o que não presta para deixar isso acontecer por muito tempo. Logo, logo vai fechar tudo, com certeza, né. Deus não é bobo, logo, logo ele põe fim nisso aí para parar a gracinha desse povo. Enfim, então assim, a pesquisa é um elemento fundamental para a formação. O ensino também. Tá? Quando você e eu ensinamos, nós aprendemos em dobro, muito mais do que quando a gente está apenas fazendo exercício para a gente mesmo. Quando a gente faz para o outro, a gente aprende mais do que quando a gente faz para a gente mesmo. Quando a gente pesquisa, a gente organiza todo o nosso entendimento. Quando a gente está na aula, a gente está estruturando o pensamento. Tenta fazer um artigo científico sobre aquele conteúdo, aquele componente curricular. Você ministrou o componente curricular num semestre, pega um artigo científico e conta a experiência toda que você teve nesse semestre, os resultados com discentes, mas de uma forma estruturada de um artigo científico e publica isso. É interessante. Cada componente curricular que você ministrar aula durante um semestre, dá para você fazer pelo menos um artigo científico sobre a experiência daquele semestre. Se você ministrou 2 componentes curriculares no semestre, 10 componentes curriculares no semestre, faz um artigo sobre cada componente curricular, suas experiências com o alunado durante cada um dos componentes curriculares. Aí são 10 artigos, publica isso. Isso aí consolida, né? Além de consolidar a sua experiência, de organizar, estruturar, trazer uma profundidade maior, né, do seu entendimento, isso possibilita que outras pessoas, comunidade científica nacional e mundial, tomem ciência disso e queiram replicar os mesmos procedimentos que você adotou para que sejam, para que se tornem benefícios também em outros espaços educacionais, outras escolas, outras universidades, etc. Tá? Então, quaisquer dúvidas, estou à disposição. A próxima aula vai ser ética, né, digital e cidadania na sala de aula, que eu vou abordar tanto um artigo, né, sobre essa temática, e também um artigo meu, né, de minha autoria, que se chama SEC, Funções de um Bom Docente no Ensino Superior. É um artigo que eu elaborei lá no passado, quando eu estudava bacharelado em estatística não fiscal. Eu já tinha chegado até a enviar esse artigo para eles na época, mas eu vinha publicar recentemente, foi no ano passado, 2024 foi publicado, e foi publicado uma revista na última sistemática da CAPES, né, como a revista Qualizar, agora o Qualizar não faz mais sentido, enfim. É um artigo de alto impacto, de revisão, que eu vou apresentar junto, são 2 artigos para apresentar na aula número 9. Na aula número 10, Tendências Internacionais de Formação Docente, né, completando o rol, né, de 10 aulas, 10 videoaulas de formação docente 1. Né, a você, minha querida aluna, meu querido aluno, quaisquer dúvidas estou à disposição, envie e-mails, né, envie mensagem no WhatsApp, né, pode marcar encontros virtuais comigo também, que são, né, por videochamada, ou também encontros presenciais, caso, né, seja possível para você o deslocamento até mim, que resido aqui na capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil.